Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 46. Diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando de si a capa, levantou-se com um salto imenso e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que te faça? O cego respondeu: Senhor, ou mestre, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Amém. Glória a Deus. O que acontece nesse texto é muito interessante. Eu preciso partilhar com vocês detalhadamente o que Jesus está fazendo aqui. A Bíblia diz que ele decidiu ir com seus discípulos a essa cidade, a chamada cidade de Jericó. Jericó era uma cidade bastante emblemática no contexto bíblico. Diga-se de passagem que ela é, por sinal, uma das cidades que ainda existem até hoje mais antigas de toda a Bíblia. Ela é mais antiga, inclusive, do que a própria Jerusalém, que tem 3.010 anos de história. Jericó possivelmente tem 4.000 anos de história, as fundações dessa cidade. Ela é, portanto, uma das cidades, ou a cidade mais antiga, que permanece atuante e viva até os dias de hoje. Mas a sua história bíblica é emblemática justamente pelos seus pormenores e por alguns assuntos que aconteceram dentro dos quadrantes de Jericó. Você encontra Jericó logo nos meandros de sua conjuntura, de seu crescimento, de seu desenvolvimento, nos idos de 1450 a 1550 a.C. Justamente nesse período, Jericó era povoada pelos cananeus e era uma cidade fortificada, uma cidade bastante ampla, uma cidade muito abençoada no sentido de conseguir suas próprias coisas. Perceba que esta população que ali jazia havia construído uma cidade com muros altos, amplos. Estima-se alguns arqueólogos que os primeiros muros, que inclusive as fundações ainda existem em Jericó, os primeiros muros que davam segurança à cidade, eles tinham uma largura de no mínimo 7 metros, alguns lugares eles chegavam a 11 metros de largura. Era, portanto, quase que uma estrada sobre os muros, a ponto de 2 carruagens passarem lado a lado uma da outra em cima das muralhas de Jericó. Eram, portanto, muralhas intransponíveis, era uma cidade imensa e fortificada. Nos dias em que ela fora conquistada por Josué, lá no seu próprio livro que leva o seu nome, no capítulo 6, esta cidade havia em torno de 90 a 100 mil habitantes que moravam dentro dela e no entorno dela. Era uma cidade forte, uma cidade quase que inconquistável. É por isso que em Números 13, quando Moisés pede para aqueles 12 príncipes vá à terra prometida observar as cidades, e eles observam muito especialmente Jericó. E ele diz que a cidade de Jericó era fortificada, de impossível entrar, havia muros altos, e cujo povo que habitava nela era um povo muito forte, um povo experiente na batalha, e era um povo grande, e de fato, verdade, o era. Era, portanto, difícil realmente qualquer um alcançar sucesso na conquista de Jericó. Somos sabedores de que só foi alcançada por Josué e por todo o exército de Israel, porque Deus necessariamente resolveu agir em prol daquele povo, até para cumprir a sua promessa, dizendo que lhes daria as cidades de Canaã. Perceba, portanto, que é no capítulo 6 de Josué que Deus dá ordem aos seus comandantes, através desse próprio líder, Josué, e diz: você deve de consagrar o povo, deve de chamá-los a uma intensa consagração em jejum e entrega total a mim, e deve sitiar a cidade. De que forma?
vocês se acampem um tanto que longe da cidade, mas todo o exército, e todos os sacerdotes, e todos os líderes dos quais me servem, em jejum, devem rodear a cidade 7 voltas em torno dela. Já era um trecho muito grande a fazê-lo, e o sacrifício era maior, porque se fazia em consagração. E eles deram, portanto, a cada dia uma volta em toda Jericó. E a volta que davam, os levitas iam com a arca da aliança à frente, os trombeteiros iam atrás da arca, salmodiando e cantando, e eles fazendo como que um culto volante durante toda a extensa área em que envolvia a cidade de Jericó. E eles fizeram isso durante 7 longos dias, e as pessoas ficaram enclausuradas dentro dos muros, como que apreensivos na perspectiva de que muito em breve seriam eles atacados. E a Bíblia diz que o temor de Deus desceu sobre os habitantes de Jericó, de tal maneira que eles não tiveram coragem de atacar, ou revidar, ou ir para cima daquele exército. Então se enclausuraram lá dentro e se fecharam, como quem diz: um dia eles vão cansar e não vão conseguir entrar aqui. Afinal de contas, nenhum exército, nem os próprios egípcios, que foram uma potência dominante durante 2 milênios antes de serem derrotados pelo Senhor na saída do povo de Israel do Egito, nem eles conseguiram alcançar sucesso na conquista de Jericó. Então perceba que o povo estava se vangloriando em si mesmo, na sua falsa segurança de que os muros os garantiriam estar seguros, e que Israel iria se cansar, iriam embora por não conseguir avançar diante das muralhas tão íngremes que eles possuíam. Entretanto, a ordem de Deus era: marchem em volta da cidade, caminhem em volta dela, de tal maneira em que eles consigam ver vocês fazendo isso. E no 7º dia disse Deus: eu quero que vocês deem 7 voltas, comecem a caminhar antes de o sol nascer, e quando for o final do dia, vocês concluirão as 7 voltas. Era um trecho longo, extenso, alguns arriscam dizer que dava em torno de 27 quilômetros de caminhada todo o trajeto. Imagina, portanto, que num dia só eles tiveram a ousadia de caminhar mais de 100 quilômetros em torno dessa muralha toda, na perspectiva de alcançar o que Deus havia dito, correndo, por assim dizer, para alcançar até o fim do dia a chegada da bênção do divino. Observa, portanto, que quando cercam a cidade, termina as 7 voltas, Deus disse: quando vocês terminarem, toquem as trombetas em uníssono, aí vocês gritem alto e bom som. E todo Israel, depois do toque 7 vezes das trombetas, eles gritaram em alto e bom som o nome: Jeová é Deus. E quando gritaram Jeová é Deus, os muros foram fendidos e desceram do alto a baixo, foram como que implodidos. A areia se abriu e engoliu as muralhas de Jericó. Que coisa gloriosa, que lindo. Isso é provado inclusive pela ciência arqueológica em nossos dias, nas descobertas. Se você fazer uma busca arqueológica, inclusive pela internet, você vai encontrar a velha cidade de Jericó e os sítios arqueológicos que apresentam as provas irrefutáveis, cujas pedras não mentem, de como elas afundaram a areia abaixo. É incrível como Deus fez isso. E essa cidade fora conquistada por Josué e pelos israelitas, e nesse tempo, ele, tomado de temor do Senhor e na autoridade do Senhor, mediante as palavras de maldição que os cananeus jogavam sobre os israelitas, Josué lançou uma maldição sobre a cidade de Jericó. E ele disse: maldito seja Jericó, e maldito seja quem tentar levantar de volta Jericó. Isso dito, todos entenderam. Essa cidade foi conquistada por eles, estabeleceu-se, portanto, o reino de Israel a partir de Jericó. Observa-se que os anos se passam, as décadas vêm, os séculos avançam, e a cidade continuava em ruínas. Israel já havia se estabelecido, e 235 anos depois desta cena de Josué capítulo 6, um certo homem corajoso, que era um dos comandantes do exército de Israel daquele tempo, e fazia parte do contexto religioso de então, ele decidiu arriscar a si mesmo e a sua própria cabeça, bem como a sua própria família, chamado Iléu esse homem. E ele, portanto, reedificou Jericó. Ele mudou-se com a sua família para as ruínas da antiga Jericó e comprou muitos escravos e reedificou aquele lugar. E a Bíblia diz que ele reedificou a preço do custo da maldição que foram lançada anteriormente por Josué. E nas obras ele perdeu os seus 2 filhos em execução das pedras, em cumprimento à maldição antes lançada. Perceba que ela fora cumprida ali na vida de Léo e de sua família.
Jericó, portanto, voltou a ser habitada, inclusive pelos próprios israelitas, que haviam destruído-na e foram embora, não ficaram nela. Mas agora ela voltou a ser uma cidade, não tanto importante quanto antes, mas voltou a ser uma cidade. E ela durou os seus próximos 1000 anos, até os dias de Jesus. E o que acontece nessa cena é a mesma Jericó. É o mesmo ambiente que fora destruído pelos israelitas, fora reconstruído por Hiléu, depois fora destruída pelos sírios, fora reconstruída outra vez pelos israelitas, depois foi destruída por Nabucodonosor, foi reconstruída pelo próprio Nabucodonosor, depois foi destruída pelos romanos já no século II a.C., depois foi reconstruída pelos próprios romanos, mas colocando os israelitas como escravos, e portanto ela era uma cidade reedificada, mas nos moldes romanos. Quando você olha para Jericó nos dias de Jesus, é completamente diferente em termos arquitetônicos, geométricos, dos dias de Hiléu. Era uma nova cidade, um contexto diferente. As ruas pavimentadas, as casas construídas sob o padrão romano, os arcos que ainda hoje existem nas mesmas formas romanas, os estandartes ainda hoje existem do mesmo jeito romano, preservaram, portanto, o local. Estabeleceram uma nova cidade, mas ampliaram as estradas, mantiveram as palmeiras, mantiveram as árvores, mantiveram o ambiente como era nos dias em que ela fora reconstruída. E o que acontece agora é que Jesus decide com a sua comitiva ir a Jericó. Só que essa cidade traz na sua mente um sentimento um tanto que estranho, porque mesmo depois de 1000 anos de ter se cumprido a maldição dita por Josué, as pessoas que ainda moravam em Jericó traziam sobre suas mentes o peso dessa maldição de 1200 anos atrás. Eles ainda acreditavam que essa cidade trazia os resquícios da maldição antes lançada, e eles lançavam sobre as pessoas o peso dessa maldição. Cada família, portanto, que nascia um filho, e que esse filho pudesse nascer com alguma dificuldade ou com algum defeito físico, eles atribuíam esse defeito a maldição enviada por Josué. Seja qualquer pessoa que fosse, de qualquer nível social ou padrão, eles expulsavam, eles lançavam fora, eles jogavam. Existem fatos históricos que apresentam que famílias tradicionais daquele tempo, quando crianças nasciam com problemas físicos crônicos, como paralisias, cegueiras, surdez, mãos mirradas, ou outras doenças visíveis, eles simplesmente tinham, por lei, decretos locais, e que também é previsto no Talmud, que é um conteúdo das interpretações das leis mosaicas, e eles determinavam que essa família que teve, por exemplo, uma criança com o pezinho torto, a família entendia que aquela criança nasceu com o pezinho torto por conta de alguma ligação pecaminosa do eixo familiar para com aquela cidade que antes foram amaldiçoada. Então a maldição que foi lançada naquela cidade, embora isso não existisse mais, estava como que fazendo vínculo em razão do pecado de determinadas famílias no eixo familiar de suas descendências ou ascendências. E eles achavam que porque o avô pecou lá na coxina do Abreu, o seu tataraneto iria sofrer as consequências daquele pecado em razão da maldição lançada em Jericó. E por causa disso instituíram-se leis. E uma das leis mais incrivelmente ruins que predominava naquele período é que a família que tivesse um bebê, como por exemplo o pezinho torto, a mãe deveria amamentar o bebê e cuidar do bebê até o 6º ano somente. Só que enquanto ela amamentasse aquele bebê, cuidasse do bebê, ela tinha que ter a consciência plena de que aquele bebê era defeituoso, porque era a sua maldição. Então ela não dava nome ao bebê enquanto ele fosse defeituoso, porque ela entendia que aquilo era a sua maldição. E há relatos históricos que mães amamentavam seus bebês sem olhar para o bebê, porque entendia que ela estava olhando para uma maldição, que aquele bebê era um instrumento de maldição na sua própria família. Então a lei previa que ela devia cuidar daquele garotinho até os 6 anos de idade e depois abandoná-lo, deixá-lo à beira da estrada ou em algum lugar, para que eles entendiam que se deixasse ali e ele vivesse, é que Deus havia purificado e dado misericórdia àquela pessoa. E se ele morresse, é que se pagava a maldição pela morte daquela criança. Tal era a cultura
demonizada dessas pessoas de assassinar aqueles que vinham com dificuldades físicas. Diante disso, todos traziam em suas mentes que aquela cidade era uma cidade amaldiçoada. Então os moradores que moravam lá traziam sobre suas mentes que moravam sobre um teto amaldiçoado. Tinham esse estigma, viviam sobre essa opressão, sobre essa ideia maligna. Mas quando eu olho para esse texto, eu percebo Jesus, e é narrado pelos 3 evangelistas, Marcos, Mateus e Lucas, dando a importância de que Jesus precisava ir a Jericó. Isso é um fato real, justamente porque Jesus é aquele que não só é o abençoador, como é aquele que a sua própria presença quebra todas as maldições, não importa o tempo ou a estação em que ela for lançada. O fato de Jesus chegar é o fato de toda maldição ser quebrada. E ele decide, portanto, ir, como que romper essas fronteiras espirituais de Jericó. À medida que Jesus entra, é à medida que o inferno se afasta. À medida que Jesus vai entrando em Jericó, dá para entender e perceber que é a mesma medida em que a maldição vai se afastando de Jericó. Até porque ninguém havia feito nada como Jesus fez em Jericó. E perceba como essa cena acontece. Diz a Bíblia que ele sai em uma grande comitiva, ladeado dos seus discípulos, mas uma multidão incrível de milhares de pessoas o acompanham todos os dias. E eles andam pelo deserto, pelos campos floridos e pelos campos secos, até chegar em Jericó. Quando chegam próximo a esta cidade, e é possível ainda hoje ver através de toda a arqueologia, das fotos e tudo mais. Se você for a Israel, você deve ter visto isso. Eu nunca fui, mas eu estudo pra caramba essas coisas, então eu sei como é que é. Eu também nunca fui, nem estou com pressa de ir, porque um dia eu vou lá, o tempo que eu quiser, só Jesus voltar, eu vou poder ir lá correndo assim, ó, sem pagar qualquer aviação. Enfim, o fato é que Jesus decide estar nesse lugar e ao longe ele começa a ver. Ela era conhecida como a cidade das palmeiras, e ainda o é. De longe se via as grandes palmeiras, os grandes oásis que há em volta de Jericó. Há, portanto, na entrada principal dessa cidade, onde jaziam os muros, antigos muros, que hoje são sítios arqueológicos, e da onde estão os muros, até a base primária do centro da cidade, onde se morava a grande maioria, inclusive o rei daquele período, dá um trecho de 1 quilômetro a 1,5 quilômetros de distância entre o muro e o núcleo central da cidade. É, portanto, um espaço considerável da onde for edificada a cidade nos dias de hoje. Observa-se, portanto, que ao longo desse trecho é ladeado de várias palmeiras e árvores frutíferas e tanta coisa. Ainda na estrada pavimentada dos nossos dias, ela é assim. Lá se preserva ainda as pedras colocadas pelos romanos, nos quais andavam a pé, e hoje historicamente se mantém, até por conta da cultura e do alto nível de turismo que Israel vive. E Jesus entra nos trechos dessa cidade, e a multidão vai avançando, anunciando a chegada de Jesus ali. O que é lindo, e eu percebo isso de forma clara, é que à medida que ele entra no território que o inimigo está assolando em Jericó, através das mensagens subliminares em suas mentes, é à medida em que Jesus vai expulsando todo esse sentimento de derrota e de maldição que permeia a mente das pessoas em Jericó. Isso quer dizer que do mesmo jeito o diabo trabalha ainda hoje. A maldição fora lançada há 1200 anos atrás, fora cumprida, fora determinada e fora terminada há 1200 anos atrás, mas o diabo continuava ainda sugerindo às pessoas que elas continuassem escravas daquela ideia. Isso significa dizer que no nosso tempo a estratégia do maligno, embora modernizada, ela é a mesma. Ele continua afirmando a mentalidade das pessoas que elas não podem ser libertas de seus traumas, de suas misérias, de suas maldições e de seus fracassos. É mentira do diabo, porque à medida que Jesus chega, não tem maldição que resista à graça de Jesus. Não tem. Não tem maldição hereditária, não tem demônio hereditário, não tem capitania hereditária, não tem nada que resista quando Jesus chega. Ele chega e o diabo se afasta, ele entra e o diabo sai, ele abre a porta e o diabo foge. Sempre assim. Você nunca vai ver Jesus coabitando no mesmo ambiente que o diabo, nunca. Você nunca vai ver ele numa casa e o diabo também.
Nunca. Se Jesus for rei em um determinado lugar, o diabo não pode dominar. Você tem que entender isso. Se ele é senhor no seu estabelecimento comercial, o diabo não pode reinar lá. Como ele entra então, pastor? Porque eu tiro Jesus do trono. Quando eu abro a minha porta e tiro Jesus do trono e diz: dá licença, Senhor, agora eu vou fazer do meu jeito. Então o diabo diz: eu também vou. E pega carona nas minhas escolhas. Mas todas as vezes que eu permito que Jesus sente no trono do meu coração, de minha alma e de tudo aquilo que permeia a minha vida, é exatamente nesse ponto em que o diabo diz: aqui não tenho mais vez. Então, se eu fosse você, eu colocava uma mãozinha profética no ombro de quem está ao seu lado e dissesse para essa pessoa: você deve se alegrar em Deus, porque aonde Jesus está, o diabo não pode estar. Se tem uma coisa que eu faço constantemente na minha casa, e sei quando o maligno se aproxima, é diuturnamente dizer: aqui nesse quadrante, você pode entrar em qualquer outro apartamento aí para cima, mas aqui nessa área tem dono, e ele não pode entrar, e você tem que ter essa autoridade. Por quê? Porque a maldição que estava sobre você foi quebrada lá na cruz. Quando você acreditou em Jesus, toda a maldição foi lançada, e o diabo perdeu o domínio sobre você. Ele perdeu o controle sobre a sua vida. Se tem uma coisa ruim na vida, é perder o controle. Eu sei do que eu estou falando. Sentado no sofá assistindo alguma coisa, quando a esposa chega, eu sei o que é isso. Você perde o controle ligeiro. E às vezes a gente permite que o diabo assuma o controle de nossa vida e comece a mudar os canais. Permita não. Chacoalha de novo o ombro de quem está ao seu lado, mas chacoalha como quem é cheio de Deus. E diga: o diabo não manda em você, não manda nas suas coisas, não manda nos seus negócios. Ele não pode atuar nas suas coisas, irmão. E por que não pode, pastor? Porque o apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Efésios, no versículo 13 e 14, ele diz que Deus colocou em nós um penhor, a saber, o selo do Espírito Santo está marcado na tua testa. O diabo olha para você e diz: aqui não dá, essa casa não dá para entrar, aquela ali não dá para entrar, vou entrar nessa aqui porque essa aqui não tem marca nenhuma, mas naquela ali está marcada, eu não posso fazer coisa alguma porque lá tem propriedade, e a propriedade é do divino. E Jesus entra em Jericó diante dessa expectativa de que as pessoas estavam angustiadas e precisavam de um alívio imediato de uma maldição permanentemente na mente deles. Observa que ele vai caminhando, a multidão vai fazendo barulho, vai se avolumando cada vez mais, é notório isso. De imediato ele entra em Jericó e a cena muda de figura, até porque Jesus entra em Jericó, já é tarde, o dia já declina. E você tem a bonita história do Zaqueuzinho subido na figueira, no sicômoro, aguardando a oportunidade de ver Jesus passar. Você conhece a história? Jesus surpreende a todos, identifica o Zaqueuzinho lá em cima. Como já disse em algum lugar, tudo que o Zaqueu não queria era que Jesus identificasse ele, até porque é por isso que ele subiu numa árvore e ficou escondido. Mas ele mal sabia que Jesus passaria ali, olharia para cima e diria pelo seu nome: ô Zaqueu. Se eu e você, ou aí na galeria, qualquer outra pessoa estiver aí na rua, de repente parar no meio da rua e ficar olhando para cima assim, ó, as pessoas irão parando, vai passar, vai ficar olhando para cima também. Não é verdade? E se você fizer assim, ó, não tem nada lá, mas as pessoas vão parar e vai ficar olhando, não é verdade? Agora pensa comigo, tem 5.000 pessoas andando com Jesus, e ele para debaixo da figueira. Onde os olhos vão? No Zaqueu. E ele diz: me acharam. Puxa vida. Jesus vai passar a noite na casa dele, como você conhece a história. Lá Jesus janta, lá tem toda aquela ministração sobre a salvação. No outro dia, Jesus está indo embora. Preste bem atenção nisso. O dono da bênção está em Jericó. A multidão ficou sabendo que Jesus estava em Jericó.
Ninguém operou nada similar a Jesus em qualquer história da humanidade. Aquele que fez tudo impossível estava em Jericó. O dono da vida estava em Jericó. E tudo que você tem na primeira noite da chegada de Jesus é um jantar. E a salvação de Zaqueu. Termina a noite, o dia começa, Jesus chama os discípulos e diz: vamos embora. E decide sair de Jericó. Sai pelo mesmo lugar que entrou. Na saída de Jericó, igualmente a multidão que aguardava Jesus, ou melhor, que acompanhava Jesus, é a mesma multidão que aguarda Jesus para sair, até porque a grande maioria veio com ele, seguiam ele em todos os lugares. Então agora um volume gigantesco de pessoas estão na frente da casa de Zaqueu, esperando Jesus sair. Não há registro algum de qualquer sermão de Jesus em Jericó. Ele não parou lá para fazer um sermão maravilhoso de uma cruzada perfeita, porque não achou ambiente para isso. O que acontece é que ele sai dali e, rumando de volta à sua estrada principal, passando pelos mesmos lugares, pelo mesmo sicômoro, a cena muda tudo. Porque a Bíblia diz que depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, ia passando. Passando onde? Na mesma estrada. Ele ia passando a cidade de Jericó, ele ia passando os lugares que ele deveria pregar. E diz a Bíblia que havia ali à beira do caminho, assentado à beira do caminho, um cego. Não nascera cego, mas era cego há muito tempo. Ele era um cego conhecido. As pessoas sabiam quem ele era, inclusive quem era seu pai. E só sabiam o nome de seu pai porque este era alguém de importância. Um certo historiador chamado Eusébio afirma que Timeu, que aparece aqui como pai desse Baar, era um homem rico, comerciante de tecidos e linhos finos, aliado com Roma. Portanto, era alguém da sociedade. Por isso todos sabiam quem era aquele cego. Bartimeu não é o nome do cego. Bartimeu é a pronúncia que afirma quem ele é. Baar é filho, Timeu é o pai. Então é filho de Timeu, Baar Timeu. Nem o nome dele aparece na cena. Por quê? Porque é cego. Ficou cego. E se ficou cego, é como se a maldição viesse sobre ele. Então não pode mais ter contexto familiar. Por isso ele mendiga. Por isso ele rasteja. Por isso ele fica sentado à beira do caminho esperando uma moeda. Porque sua família entendeu que ele não poderia viver no contexto dos demais. Amaldiçoado. Como qualquer outro enfermo de doenças crônicas que você vê nos textos bíblicos. E agora ele está sentado à beira do caminho. E perceba que ele é conhecido de todos pelo grande tempo que ele está ali. Imagina a cena. A multidão vai caminhando naquela estrada pavimentada de pedras largas, palmeiras e árvores de um lado do outro, aquele converseiro, aquela balbúrdia toda. Jesus, como sempre, vai ao meio daquela multidão, ladeado dos seus discípulos. E as pessoas estão eufóricas, felizes, afinal de contas estão na companhia de Jesus. E ele está indo embora, e quem sabe as pessoas argumentam: já vamos embora. Podia fazer alguma coisa mais aqui. Podia, quem sabe, pregar aqui. Mas as pessoas não receberam Jesus como quem esperava a bênção chegar. Receberam Jesus como um intruso, como um indevido, como alguém que não poderia estar ali. Então ele vai embora, até porque Jesus não fica em corações que não o querem. Ele não se assenta em casas que não o recebem. É por isso que o evangelho é dado a todas as pessoas, mas entra no céu aqueles que crerem e o quiserem. A salvação foi dada a toda a humanidade,
mas recebe-a quem crer e quiser. O perdão de Deus veio a todos através da cruz, mas é aqueles que creem e recebem a quem são dados o direito de entrar no céu. É por isso que Jesus deu a ordem em Marcos 16:15: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado que será salvo, mas quem não crer será condenado. É facultativo para quem quiser. Ele nunca impôs o seu amor, a sua fé, o seu cuidado, nunca. Ele diz: eu estou aqui, se você me quiser, eu quero você. Perceba que, como que expulso moralmente da cidade de Jericó, ele vai caminhando embora. Mas diz a Bíblia que esse cara estava sentado à beira do caminho. Eu imagino que ele começa a pensar. Ouvindo o barulho, ele era cego, mas não surdo e nem mudo. Então ele ouve aquele barulho todo, aquela balbúrdia, até porque no dia anterior já havia acontecido tal coisa. Esse barulho todo havia incomodado, mas era só uma multidão vindo. Jesus não foi recebido como Messias. Ele simplesmente chegou, e as pessoas falavam dele, mas não esperavam ele. Então agora Bartimeu está sentado à beira do caminho e ele pensa consigo mesmo: que barulho será esse? É o mesmo de ontem? O que está acontecendo nessa cidade? E pergunta para alguém, e alguém diz: é a multidão que acompanha Jesus de Nazaré. Imediatamente a memória de Bartimeu funciona, e ele se lembra de que aquele barulho aconteceu ontem. E diz a Bíblia que ele ia passando. Sabe isso que quer dizer? Que Bartimeu estava ficando para trás. Já havia passado o lugar onde Bartimeu estava. E depois do volume todo daquela multidão que passara, ele finalmente entende que Jesus está indo embora. Mateus diz que quando Jesus estava de saída de Jericó, despertou nesse homem essa ideia. Então ele pergunta: quem é esse que está no meio da multidão? E alguém diz: é Jesus, o Nazareno, aquele que anda fazendo milagre por aí fora. E Bartimeu pensa consigo mesmo: peraí, ele entrou aqui ontem e está indo embora. Eu não posso deixar essa bênção passar. Eu não posso perder essa oportunidade. Eu não posso jogar fora, porque talvez será a minha última oportunidade. Então diz a Bíblia que ele entende essas coisas. Diga para quem está ao seu lado, coloque a mãozinha no ombro dessa pessoa tão cheirosa e disse assim: jamais deixe a bênção escapar. Jesus foi na cidade de Bartimeu. A bênção entrou no ambiente da maldição. O Deus de milagre entrou e passou pelas ruas onde os moribundos esperavam uma oportunidade. E não poucas vezes vivemos exatamente como aqueles moribundos à beira do caminho. Não perceberam que Jesus chegou em Jericó. Bartimeu foi feliz porque se deu conta de que ele estava saindo de Jericó, ainda deu tempo de alcançar. Mas igualmente a ele, muitos de nós perdem a oportunidade básica e deixa Jesus passar na frente de nós e escapar a bênção que poderia ser nossa. Quantos de nós que sentamos nas poltronas confortáveis desta igreja e nem percebemos que Jesus está dentro delas, nem observamos que Jesus anda em meio aos 7 castiçais? Quantos de nós que tem a oportunidade maravilhosa de adorá-lo como nunca adorou, mas deixa a oportunidade passar? Quantos de nós percebe que poderia ser um instrumento de cura na vida de alguém, mas não tem a coragem de estender a mão e orar por uma pessoa que está do teu lado e deixa a bênção passar? Quantos de nós que não consegue identificar a voz do Criador, seja por meio de uma canção, ou seja por meio de uma mensagem pregada por quem quer que seja,
e não prestando atenção, às vezes uma frase que seria transformadora no interior de sua alma, deixou ela passar. Quantos de nós que ignoram os avisos, que ignoram o barulho da multidão, que percebe as pessoas louvando, mas não entra no louvor com elas? Quantos de nós que só observamos o Senhor, mas não queremos contato com Ele? Quantos de nós que tem a atitude similar a de Zaqueu, de apenas olhá-lo de longe, sem entender que ele não quer estar longe, ele quer estar perto, sem querer que ele habite dentro, e se contenta com ele passeando do lado de fora? Se parece com Jerusalém nos dias de Jesus, em João 12, na entrada de Jesus, no que é chamado de entrada triunfal. Jesus entra ladeado de milhares e milhares de pessoas que cantam louvores ao seu nome e passam diante do templo. E os sacerdotes que estão lá dentro do templo vêm gritando lá de dentro e pedindo para a multidão parar o barulho. E chegam diante de Jesus e diz: Senhor, não dá para o Senhor pedir para os seus discípulos parar de louvar? Eles precisam entender que a gente está tentando encontrar Deus lá dentro, enquanto Deus está passeando do lado de fora. Não poucas vezes nos enquadramos no mesmo contexto de Apocalipse 3:20, onde Jesus continua batendo incessantemente na porta do lado de fora, sabedor de que a fechadura é única e só abre do lado de dentro. Como quem diz: eis que estou à porta e bato. E quem ouvir a minha voz e deixar eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele ceará comigo. Então nos contentamos com o barulho dele do lado de fora, mas ignoramos que a vontade dele é habitar do lado de dentro. Não poucas vezes deixamos o milagre passar, porque não conseguimos acreditar que aquele é o momento que Jesus quer nos dar. Não conseguimos identificar o barulho de que é Jesus chegando. Não conseguimos acreditar que Ele é o mesmo ontem e hoje e o será eternamente, para fazer os mesmos milagres que fez naquele dia, fazer nos nossos dias. Não conseguimos acreditar. Temos uma fé plena para orar por alguém que está com dor de cabeça e declarar: seja curada a sua dor de cabeça. Olha lá. Mas temos uma dificuldade enorme de acreditar que Jesus pode levantar um paralítico. Até pela quantidade de pilantra e falcatrua que existe nesse país, que maqueia e que faz de conta que aconteceu o que não aconteceu. A nossa fé se torna raquítica e pobre, e a gente não consegue identificar quando é Jesus que está passando, e quando damos fé, a bênção já passou. Quantos de nós que teve a oportunidade maravilhosa de estabelecer um relacionamento íntimo com o Senhor, através de um dia de consagração, de jejum, e entregar-se a Ele no tempo em que Ele queria se manifestar? Então a gente faz exatamente como os discípulos fizeram. Em Mateus no capítulo 17 você tem uma cena maravilhosa. Os discípulos sobem a montanha, Pedro, Tiago e João, e lá estão com Jesus, e ele tem aquele momento da transfiguração. Vocês conhecem a cena. E o seu corpo é transfigurado, ele passa a vestir, o seu vestido se torna reluzente, e ele brilha como o sol do meio-dia. E de repente desce do céu Moisés e Elias, ou pelo menos a figura de Moisés e Elias, e começam a conversar com Jesus sobre a crucificação e a ressurreição. E os 3 discípulos que estavam ali ficaram maravilhados com aquela cena, impactados. Aí foram lá e interromperam. Enquanto Jesus estava falando, eles tocaram no vestido de Jesus e disseram: Senhor, a fala deles é essa: quão maravilhoso é este lugar. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. Sabe o que eles estavam dizendo? O Senhor não é importante, o monte é mais importante do que o Senhor. O lugar merece uma tenda, porque todas as vezes que a gente voltar nesse lugar, vamos ter um encontro com a divindade. Quando eles citam isso, os céus estrondam, e uma voz é ouvida do céu. O próprio Pai anuncia em alto e bom som e diz: ei,
Esse é o meu filho amado, em quem minha alma tem prazer. A ele vocês têm que escutar. Como quem diz, você não tem que buscar a voz de Moisés, nem a voz de Elias, nem a voz dos lugares, nem dos avivamentos que passou. Eu estou tentando te dar uma oportunidade de um avivamento que está passando por você. Não fique tentando construir tendas para aquilo que já aconteceu. Se eu estou tentando te dar alguma coisa agora. E fazemos exatamente isso. Não percebemos as bênçãos passando diante dos nossos olhos. Aí ficamos saudosistas. Aquele tempo. Aquele tempo como era bom. Aquele tempo. Jesus falava. Eu saltava, falava em línguas estranhas. Como era bom aquele tempo. Eu queria que você entendesse que o tempo é agora. Jesus está passando. Há uma canção muito antiga, eu não sei ela toda, mas é um corinho. Eu me lembro que as crianças, nos lugares em que pastoreei, cantava: Jesus está passando por aqui. E a grande verdade é que Ele não só passa, mas Ele está aqui. O que a gente não tem conseguido perceber é que Ele quer fazer mais do que habitualmente nós acreditamos que Ele pode fazer. Sabe? Nos contentamos em saber onde Jesus operou, mas na verdade deveríamos estar buscando o que Ele está fazendo agora, em quem Ele está operando agora, onde Ele está manifestando agora. E quem dera seja aqui esta noite. O Bartimeu olha para essa oportunidade, ele entende que ele perdeu ontem. Então ele pergunta para quem está perto dele: ei, que barulho é esse? E alguém diz: é Jesus que está indo embora. E eles: como? Quem é esse Jesus? O que passou ontem? Sim, aquele que dormiu na casa do Zaqueu. Aquele que anda curando os leprosos por aí afora? Sim, aquele. Aquele que levantou o filho da viúva de Naim? Sim, aquele lá. Aquele que trouxe a vida à filha de Jairo? Sim, aquele lá. Aquele que levantou os paralíticos? Sim, aquele lá. Aquele que curou os 10 leprosos a caminho de Cafarnaum? Sim, aquele lá. Aquele que curou o servo do filho do centurião? Sim, aquele lá. Aquele que curou aquele paralítico que foi descido em 4 cordas na casa dele? Sim, aquele lá. Aquele que levantou o Lázaro depois de 4 dias? Sim, aquele lá. Ele está passando por aí. Então ele entendeu que ele não podia ficar parado. É o mesmo. É ele mesmo? Sim, ele mesmo. É ele que está passando no meio dessa multidão. O barulho é para ele? Tem certeza? Tenho. Então diz a Bíblia que ele estava sentado à beira do caminho, mendigando. Ele esperava uma moeda de qualquer pessoa que passasse. Ele tinha uma capa velha. Era tudo que ele tinha. Suas lembranças é aquela capa. Sua casa é aquela capa. Seu tesouro é aquela capa. Seu ouro é aquela capa. Sua vida toda está naquela capa velha. É tudo que ele tem para aquecer a noite, para fazer de colchão, para cobrir do frio, para estender-se no sol. É tudo que ele tem, aquela capa velha. Mas ele entende que Jesus está passando. Então de repente diz a Bíblia que ele cria forças de onde não tem. E ele dá um salto. Ele dá esse salto mediante uma atitude interna. Perceba que antes de suas pernas criarem força e saltarem, deixando a capa de lado, assentado como ele estava, quando alguém diz: sim, é Jesus que está passando por aí, você só ouve o eco no meio da multidão. Não importa o barulho que a multidão estava fazendo, alguém começou a fazer um barulho pior. Talvez você não consiga compreender isso, porque você nunca foi cego. E se você conseguisse se colocar no lugar de Bartimeu, você ia entender por quê e como ele começou a gritar. Imagina no meio de 5.000 pessoas. Pergunte aí para quem está ao seu lado: 5.000 pessoas. Que altura seria teu grito? Fale comigo, por favor. Alguém vem para esse teclado aqui e me ajuda aqui. Eu preciso de vivacidade nesse negócio. Essa musiquinha é muito velório para o meu gosto. Não é não? Vocês estão quase dormindo e eu estou bom em fazer vocês dormirem. O apóstolo Paulo pregou por cerca de 10 horas e o Eutico morreu de sono. Eu estou conseguindo ser melhor do que Paulo, fazendo vocês dormir em 40 minutos. Perceba,
Que altura seria seu grito? Não, chacoalhe o ombro de quem está ao seu lado e diga: se você fosse cego e Jesus está passando, mas tem 5.000 pessoas, 10.000 ouvidos, 5.000 bocas conversando, como seria seu grito? Você diria assim: Jesus, ei, psiu, oh, hã? Alô, Jesus. Eu sou discreto, por isso que eu estou assim. Eu falo baixinho porque eu sou cortês. Jesus, por favor, oi. Como ele é cego, o homem mais bruto, ele talvez cortês assim, de forma bem batisticamente falando, ele dizia: por favor, Jesus, dá para me dar uma atenção, um voto pela ordem? Seria isso? Acabei de encaminhar para ti um requerimento. Por favor, me atender. Defere ou indefere? Ele sabe que ele tem 5.000 bocas falando, mas ele sabe que ninguém pode fazer nada por ele, a não ser aquele que está calado no meio de 5.000 bocas falando. Tem vozes de todo jeito. Então ele pensa: a minha voz tem que ser maior do que todas as vozes juntas. Ele vai ter que me ouvir. Então ele enche o pulmão de ar, assentado como estava. Ele não sabe onde Jesus está, só sabe que Jesus passou. Só sabe que Jesus foi embora, está passando. Então ele começa: Jesus! Ó filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus. A multidão que protegia Jesus. Oh povo, diga para quem está ao seu lado: tem muita gente que vai tentar impedir a tua bênção de chegar. Deixa não. O diabo vai usar muitas vozes para tentar te calar. Ele vai levantar muita gente para tentar te calar, se te segurar. Ele vai usar gente que está pertinho de você, gente que caminha com você, gente que tem as mesmas dores que você, para dizer: ei, incomoda o mestre não, rapaz. Vai que vem uma estilingada de lá para cá. Você vai incomodar, se tu não sabes. Cala-te boca. Ei, shh, cego maluco. Shh. Quando as pessoas terminavam de fazer shh, ele dizia: ok. Jesus, filho de Davi! Cego, cala-te boca! Oh, Jesus! E a Bíblia diz que quanto mais as pessoas o repreendiam, ele gritava cada vez mais alto. Tem hora que Jesus vai se fazer de surdo, só para ver a tua disposição de chamar a atenção dele. Até onde você quer ele? Até onde você aguenta chamar por ele? Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas chamam por ele sem precisar. Usa o nome dele em vão. Ele já cansou de parar para quem não queria ser atendido. Ele já cansou de oferecer braço para quem não queria nada. Então agora ele espera que alguém manifeste a sua fome na medida de sua voz. E o Bartimeu grita desesperadamente. Se perguntasse: por que você está gritando? E ele ia dizer para você: cara, eu não consigo ver, eu sou cego. Esse aí não é aquele que curou vários cegos? É, então é por isso que eu estou gritando.
Esse aí não é aquele que levantou muita gente enferma? Então, é por isso. Eu não posso deixar essa oportunidade passar. Eu não posso deixar a bênção ir embora. Eu já perdi ontem, eu não vou perder hoje. Ela já passou por mim ontem, eu não agarrei. Mas não tem ninguém que vai me segurar agora. Eu vou agarrar essa bênção com toda a minha força. Ele vai passar e eu vou pegar. E se tem uma fisga que pega Jesus, é um coração insistente e quebrantado. Essa é uma fisga que Jesus é capturado. E Bartimeu gritava desesperadamente. Então, quero concluir. À medida que ele grita, diz a Bíblia que Jesus fez a mesma coisa do dia anterior. Lucas capítulo 19 diz a Bíblia que Zaqueu subiu sobre a figueira para ver onde Jesus passava. E Jesus, no meio da multidão, ia passando, ponto. Jesus parou. No dia anterior, Jesus parou. Olhou, viu Zaqueu e disse: desce depressa. Outro dia, Jesus está indo embora e ia passando. Ouvindo o grito de Bartimeu, ponto. Jesus parou. Você não entendeu, era hora de... Eu vou tentar ser claro com você, desculpe. Do mesmo jeito que Jesus parou, porque viu a necessidade do coração de Zaqueu, agora outra vez Jesus parou, porque sentiu a necessidade do coração de Bartimeu. Agora diga para quem está ao seu lado, diga: não importa a direção que Jesus está indo, ou o compromisso que Ele tiver de atender, se você clamar, Ele vai parar para te atender. Ele vai parar. Atraca Ele. Ele vai parar. O Bartimeu clamou por Ele. Jesus sabia que não era uma viagem perdida. Jesus sabia que valia a pena parar para aquele cara, porque não seria uma viagem perdida. Às vezes a gente acha que vamos fortalecer alguma coisa em Jesus a nosso favor, como se Jesus não soubesse o que a gente sentisse aqui dentro. Sabe, filhos de Deus, às vezes a gente promete para Jesus coisas que não conseguimos cumprir. Não poucas vezes você e eu diz para Jesus: Senhor, eu vou ser mais fiel a partir de agora. Não consegue cumprir. Às vezes a gente diz: Senhor, me dá a unção que fulano tem, que se o Senhor me der a unção que fulano tem, eu vou poder fazer mais coisa para ti. Aí é como se Jesus olhasse para nós e disse: cara, eu sei que não é verdade. Eu sei que você não está sendo real. A maioria das vezes das que falamos com Jesus, falamos sem antes pensar. Por isso não conseguimos cumprir a maioria delas. Jesus sabe quando você é verdadeiro e quando você não é. Ele sabe quando você está tentando impressionar. Ele sabe quando você está tentando simplesmente obter a bênção. Ele cansou disso. Israel fez isso com ele a vida inteira. Chamava por ele, quando ele libertava, o povo ia embora. A gente faz o mesmo de vez em quando. A gente ora e pede a bênção. Quando a bênção chega, nós cortamos a ligação de imediato. Paramos de orar, paramos de chorar, paramos de adorar. Adoramos em cultos vários, enquanto estamos quebrantados pela dor. Mas quando o milagre vem e a gente recebe a saúde, então vamos para a pizzaria comemorar, quando deveríamos vir para cá e dizer obrigado, porque o Senhor me curou. Sabe, fazemos isso. Ele está cansado disso. Ele está cansado dessa ingratidão tamanha que a gente tem. Falamos dos 10 leprosos que foram curados no caminho e apenas um voltou. Mas a maioria de nós se assemelha aos 9 que foi embora, com o milagre na mão, mas foram embora. Ele sabia que o Bartimeu seria diferente. Então ele para atender. E à medida que ele para atender, ele chama os discípulos que estão em volta e diz: chamai o cego. Vem cá, Jesus não parou para entrevistar ninguém, queridos. Mas ele sabia quem chamava por ele. Ele não gastou tempo perguntando quem eram os enfermos de Jericó.
Mas ele sabia que tinha um cego clamando por ele. Abraça quem está ao seu lado aí, por favor. E diga para essa pessoa de forma carinhosa: Jesus sabe, com toda certeza, o endereço das suas lágrimas, do seu clamor. É como se ele conseguisse percorrer todo o caminho desenhado pela tua oração. Ele está falando com você aqui hoje, que tem se sentido sozinho, que acha que ele não está te ouvindo, que passa longas horas perguntando para ele e tu não me respondes. Mas ele sabe todo o caminho da tua oração. Então por aquele fio ele vai puxando, até chegar em você. Ele sabe de tudo. Ele entende tudo. E ele disse para os discípulos: chame o cego. E alguém corajosamente agora chega no cego e diz: anima-te, o mestre te chama. Alegra-te, o mestre resolveu te atender. Uau! Então ele entende que aquela capa não pode acompanhá-lo mais. Olha a certeza de Bartimeu. Sabe, Rodrigo, olha que fé pujante daquele cara. Tudo que ele tinha era aquela capa. Era a sua história, era a sua vida, era sua casa. E diz a Bíblia: lançando de si a sua capa, como quem está dizendo: eu vou para o encontro da novidade, e o passado vai ficar para trás. Eu vou para o encontro da vida, e a maldição vai ficar para trás. Eu vou para o encontro da bênção, e o que eu perdi vai ficar para trás. Eu vou para o encontro da oportunidade, e as coisas que se perderam ficam para trás. Eu vou para uma nova vida, e o que passou, passou. E se levantou e foi ter com Jesus. E quando ele chega em Jesus, Jesus diz: que queres que eu te faça? Você já pensou? O Rei dos Reis olhar nos seus olhos e te perguntar: o que você quer? Pede aí agora. O que você pediria, Rose? Pergunte para quem está ao seu lado: o que você vai pedir? Uau! Senhor, eu quero uma casa nova, porque minha casa, minha vida não sai. Eu quero uma casa nova, Senhor, eu quero uma família nova, sei lá, eu quero um terno novo, eu quero, sei lá, alguma coisa diferente. Eu quero que o Senhor humilhe meus inimigos, eu quero que o Senhor me dê muito ouro para mostrar para meu pai Bartimeu de que eu sou o cara. Ele poderia pedir o que quisesse, concorda comigo? Jesus disse: pede o que queres. Aí o Bartimeu, sem saber, mas capturando o som da voz, disse: Senhor, eu só quero ver, mais nada. Eu só quero ver. Eu só quero te ver olho no olho. Só quero que os meus olhos se abram. E Jesus, em um tom de exclamação, como quem se admira, me diz: então veja. Simples assim. Então veja. Que resposta simples e profunda. Então veja. E o texto diz: imediatamente seus olhos se abriram e ele voltou a ver. Mas tem duas coisas legais para nós terminarmos agora aqui. A primeira delas é que esse menino poderia ter perdido a oportunidade gigantesca diante dos seus olhos, mas não perdeu. Ele entendeu que ainda dava tempo de fazer algo, de clamar por algo, de acreditar mais um pouco, de ir e esperar mais um pouco, de confiar mais um pouco.
E a segunda, diz a Bíblia, que um segundo cego, depois do grito de Bartimeu, que Jesus mandou chamá-lo, um segundo cego veio com Bartimeu. E Jesus curou ele também. Mateus diz isso. Aí sabe de uma coisa? Diga para quem está ao seu lado, diga: quando o Senhor ouvir o teu clamor e se voltar para você, talvez até eu pegue carona na sua bênção. Oh, como Jesus é amplo. Agora pensa comigo que naquele lugar ali, Paulinho, tinha muito mais doentes. Quantos que poderiam ter pegado carona na bênção daquele cara, não é? Fique em pé, por favor. Melhora isso, essa comunicação. Chacoalha o ombro de quem está pertinho de você e diga: irmão, talvez eu não tenha a fé que você tem para alcançar Jesus aqui hoje, mas uma coisa eu tenho certeza: vou grudar em você, porque quando a bênção tua chegar, vai chegar para mim também. Ah, vai. Ah, vai. Pega essas três coisas aqui. Primeira delas, abre os seus olhos para que nada daquilo que Deus já dispensou a você seja desperdiçado. Abre os seus olhos para ver as coisas que Ele já te deu, para que estas não sejam desperdiçadas. Tem muita gente reclamando daquilo que já tem, olhando para aquilo que não tem, quando deveria glorificar por aquilo que já tem. Tem muita gente gastando tudo que tem de louvor, olhando para aquilo que ainda não tem, esquecendo de adorar a Deus por aquilo que já tem. Grava isso no seu coração. Pare de reclamar. Você pode não ter tudo o que você quer ainda, mas você tem muita coisa que outros não têm ainda. Segundo, diga para quem está ao seu lado: jamais deixe passar a oportunidade de viver algo novo da parte de Jesus, apenas confiando naquilo que você já viveu. Deixa isso de lado. Busque algo novo. Busque o novo. Você precisa ver coisas novas como Bartimeu viu. Você precisa entender coisas novas como Bartimeu entendeu. Você precisa agarrar novas oportunidades como Deus está te dando. Terceiro e último lugar, melhora com essa pessoa animada pertinho de você. Aliás, bota a mãozinha aí no ombro, bota, para balançar mesmo, bota e diga assim: a partir de agora, entenda que você é um canal de bênção para a minha vida e para outras vidas. Quando a bênção vem a você, eu estou pertinho. Então não me despreza, me abençoa também, me abençoa também. Você é um canal de Deus para abençoar outras vidas. Eu quero orar por você essa noite. Quero orar por dois tipos de pessoas aqui. Quero orar por aquelas pessoas que querem se encontrar com Jesus hoje, receber Jesus como seu Salvador, ou reencontrar com Ele através de uma reconciliação. Quero oferecer a você essa oportunidade. Ao segundo tipo de pessoa, eu quero orar por você que não tem conseguido ver a bênção de Deus diante dos seus olhos. Tem orado bastante, as portas têm aberto para você, mas você não tem conseguido entrar, porque não sabe olhar a fechadura, você não entendeu ela, como que estivesse tudo fechado diante de você. Eu quero orar por você. Se houver esses dois tipos de pessoas, eu queria que você saísse do seu lugar agora e viesse aqui diante desse altar. Há um Deus nesse ambiente, há um Cristo
fique passeando por aqui. Em nome de Jesus. Sai agora do seu lugar. Se há mais alguém, sai agora do seu lugar. Quero orar com você, por você. Você que está com as portas fechadas. Você que está com as portas fechadas. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que está com as portas fechadas, sai do teu lugar e vem para cá. Eu quero orar agora, agora, agora. Não perde tempo não. A bênção não pode passar sem você agarrá-la. Eu vou pedir ao pastor Joseph orar comigo agora, enquanto eu vou orar com você aí embaixo. Mas eu quero pedir a você aí na igreja, faz dessa canção sua oração. Diga para o Senhor: Senhor, abre os meus olhos agora. Eu quero ver a bênção que o Senhor me deu e ainda não percebi. Eu quero ver o milagre que o Senhor está fazendo na minha vida. Eu quero ver o sobrenatural. Eu quero ver as coisas que os meus olhos ainda não tiveram a oportunidade de ver em Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toca nos meus olhos. Aleluia. O Senhor Jesus ainda está de braços abertos aqui. Você que hoje ouviu a voz do Senhor e também quer aceitá-lo como Salvador, não perca essa oportunidade. Os braços de amor, de cuidado estão abertos para você. E você, nós vamos orar. Creia naquilo que Deus vai fazer, porque a palavra do Senhor é poderosa. Paizinho amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui como teus filhos, como teus servos. Mais do que isso, Senhor Jesus, como teus amigos, como o Senhor nos permitiu dizer. E eu te peço, meu Deus, pela tua palavra que foi pregada e pelo poder que há na tua palavra, venha em socorro dos teus servos. Que não corram mais atrás de bênção alguma, mas que as tuas bênçãos os encontrem onde estão, da forma que estão. Que as tuas bênçãos os encontrem, meu Deus. Que entendam que todo poder, que toda graça, que toda glória, que toda porta está nas tuas mãos, e de ti, meu Deus, não há nada que possa, meu Deus, não vir para nós. Eu te peço que a tua bênção, que a tua cura, que portas abertas, que vidas transformadas, que possam, meu Deus, ver o teu poder, que possam ver o teu milagre. Em nome de Jesus, aqueles que a ti receberam como único e suficiente Salvador, escreve os seus nomes no livro da vida neste momento. Mas, meu Deus, a todos os meus irmãos que aqui estão clamando, e pelos pastores que estão orando, meu Deus, impetrando a bênção, que o teu poder, que a tua graça, que a tua glória, que o teu milagre venha sobre cada vida. Não dizemos isso, meu Deus, senão pela tua palavra, senão pelo teu Espírito Santo, senão, meu Deus, por aquilo que o Senhor pode fazer por cada um de nós. Fala conosco, meu Deus, que possamos ouvir daquilo que o Senhor tem feito ainda esta semana. Eu confio que esta semana será uma semana de milagres, será uma semana de poder, será uma semana de graça, será uma semana de glória. Eu te agradeço, meu Deus, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todo o teu povo, e que os teus milagres possam ser testificados essa semana, que a tua salvação, meu Deus, entre na vida de cada um, e que coisas novas sejam vistas hoje, para todos sempre. Nós dizemos como igreja, amém, amém. Dê 1000 abraços, impetre a bênção.